Olá, meus queridos, a paz do Senhor, bom dia a todos. Nós estamos aqui em Barra do Corda, eu estou na casa da minha sogra e nós estamos aqui para esse momento especial. É o nosso compromisso com você, para que você possa cada dia comigo, juntos caminharmos pela Bíblia. Nós estamos no livro de Êxodo, já passamos por Gênesis, mas você pode voltar lá atrás e ouvir todas as mensagens. E estamos em Êxodo 22, verso 23. Aliás, capítulo 23, verso 22, diz assim: Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversários dos teus adversários. Ontem nós falamos dos 3 segredos para você prosperar e vencer. Você se lembra? Fazer, ouvir e obedecer. Por isso que o texto diz, se ouvires, se fizeres, e nessa palavra ouvir e fazer nós colocamos entre as duas, no meio, o verbo obedecer. E destacamos que a obediência ela tem 2 coisas, valorização do relacionamento e também demonstra que você deseja viver um relacionamento perfeito com Deus. E hoje eu vou falar agora sobre o resultado desses segredos. Olha o que Deus está dizendo. Ele está dizendo, serei inimigo dos teus inimigos. Você deve temer os seus adversários? Ah, pastor, meus adversários são muitos, são grandiosos. Eu tenho adversário demais. Eu tenho muitos inimigos. Mas você viu o que eu li aqui? Se você obedecer, fazer tudo o que Deus determinar, se você cumprir o que Ele determinar, isto é, se você viver como Deus quer que você viva obedecendo a Ele, você não precisa temer aos seus adversários. De maneira nenhuma, você pode confiar na palavra de Deus. Só para vocês terem uma ideia, vamos ver aqui o Salmo 3, verso 1. Olha o que nos diz a Bíblia, a palavra de Deus, em Salmo 3, verso 1. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários. São muitos que se levantam contra mim. Agora, quando você chega no verso 3, ele diz, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Tem adversário, tem inimigo, tem falador contra você, contra a sua vida, opositores, invejosos, caluniadores. Primeiro pare e reflita, você obedece a palavra de Deus? Você faz como Deus determina? Você obedece às Escrituras? Então por que temer os inimigos? Nunca vai deixar de existir inimigos, adversários contra você. Mas Deus estava dizendo, se vocês me obedecerem, Ele estava falando, se vocês me ouvirem, se vocês cumprirem o que eu determino, os inimigos de vocês, os adversários de vocês serão destruídos. Nunca vai deixar. Se nós analisarmos a própria palavra de Deus, vamos ler juntos, você que tem a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 9. Vá abrindo comigo a Bíblia. Você viu aqui o salmista dizendo o quanto de adversário ele tinha? 16, 9 de 1 Coríntios. Olha o que Paulo diz, vamos lá comigo. Está escrito, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Portas abertas, sucesso, não quer dizer que você não vai ter adversário. Não quer dizer que você não vai ter inimigos. Não. Quanto mais Deus te abençoar, quanto mais Deus te prosperar, quanto mais você nunca vai deixar de existir inimigos. Nunca vai deixar de ter adversário. Veja o que Paulo diz, o Senhor me abriu uma grande porta, mas há muitos adversários. Esses adversários não vão deixar de existir. Agora você me pergunta, pastor, eu devo temer esses adversários? Eu devo ficar com medo deles? Não. Se lembre do que o salmista disse no Salmo 3, verso 3, o Senhor é um escudo ao redor de mim. Ele é a minha glória e é o que exalta a minha cabeça. A questão não é adversário. A questão é saber se Deus é teu escudo. A questão é saber se Deus está te abençoando. A questão é saber se a mão de Deus está sobre você.
Não lute contra os seus adversários no sentido de você perder sono, perder paciência, perder o controle. Lute para viver em obediência a Deus. Lute para viver fazendo o que Deus determina. Se assim você fizer, sabe o que Deus disse para Abraão? Gênesis 12:3. Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. O que era isso? Deus estava dizendo, os teus inimigos, Abraão, serão meus inimigos. Agora, se tu fores meu amigo, eu vou ser teu amigo e vou te defender dos teus adversários. Quem cuida de você é o Senhor. Quem cuida da sua vida é o Senhor. Então não temas os adversários. Não temas aqueles que procuram atacar você, a sua vida. Sempre quando alguém se levantar contra você, pare e reflita. Eu faço o que Deus determina, eu obedeço a palavra dele, eu cumpro aquilo que Deus exige. Se assim você o fizer, Deus é quem vai cuidar de você e vai colocar por terra os seus adversários. Como posso provar isso? Na Bíblia. Atos capítulo 9, a Bíblia diz que uma voz bradou do céu, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo diz, quem és? Eu estou perseguindo, são os cristãos. Mas aí Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Veja que Paulo estava perseguindo os crentes, mas para Jesus, Paulo estava perseguindo a ele mesmo, porque os crentes são servos do Senhor Jesus. Quando você analisa essa passagem bíblica que está aí no texto, você tem a palavra inimigo. Essa expressão no hebraico é Yoev. Essa expressão, ela quer dizer inimigo pessoal, inimigo nacional. Mas você tem aqui no próprio texto, tissarar, aquele que aflige, aquele que aperta, aquele que torna estreito, aquele que causa aflição, aquele que sitia, aquele que impede. Adversário é isso aí. Adversário é aquele que tenta nos impedir. Impedir de caminhar, impedir de ter sucesso, impedir de batalhar. O inimigo, queridos, o adversário, veja que são dois termos. O texto hebraico aí, ele está dizendo, se você analisar Yoev, você pode observar aí, Oev, e você tem Tissarar. O primeiro é inimigo, inimigo pessoal, inimigo nacional. O segundo é adversário, Sarar. Adversário aí é essa pessoa que quer tornar a nossa vida estreita, que quer nos afligir, que quer nos apertar, essa pessoa que quer estreitar, causar aflição. Mas a Bíblia ela está dizendo aqui claramente, o Senhor Deus disse, eu vou ser o adversário deles. Eles querem perseguir você, mas eu vou ser inimigo daqueles que te perseguem. Então você pode confiar plenamente em Deus. Pastor Aziel, e por que eu posso confiar em Deus? Porque Ele é quem nos defende. Nós temos dois tipos de inimigos. Nós temos o inimigo espiritual, sim, nós temos o inimigo espiritual e nós temos os adversários físicos. Existem pessoas que tentam fisicamente nos atacar, atingir nossa vida, nossa reputação, com enganos, com mentiras, com falsas histórias, são os inimigos. Mas nós temos os inimigos físicos. Olha o que diz o Salmo 139. Você pode depois aí conferir. Salmo 139, verso 21 e o verso 22. Olha o que diz. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Veja que tem aqueles que são os nossos inimigos. Esses são os inimigos físicos. Pode ser o teu vizinho, pode ser até um amigo que você confiava tanto e depois ele trai você, passando a ser teu adversário. Mas há uma coisa muito importante. O apóstolo São Paulo falou dos inimigos espirituais. Aqueles que são usados por Satanás. Está lá em Efésios 6,12. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Aqueles que querem negar a existência de Satanás, com esse versículo são derrotados. Ora, se eles dizem que o Satanás pode ser nós mesmos, pode ser a pessoa que existe dentro de nós, Paulo está falando de um inimigo do lado de fora.
A nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Eu não tenho que lutar contra pessoas. Eu não tenho que batalhar contra pessoas. Agora, há uma luta que ela é provocada pelo lado espiritual. Uma luta satânica. Uma luta do adversário maior. Mas nós precisamos fortalecer, como diz o verso 10 de Efésios 6. Ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quer vencer o adversário? Quer vencer o inimigo? O segredo, eu já falei ontem, 3, mas aqui o Senhor Deus está dizendo: eu vou subjugá-los, eu vou derrotá-los, eu vou jogar por terra. Então, não temas os adversários, não temas os inimigos, porque o Senhor Deus, Ele vai na tua frente e Ele é quem te dá a vitória. Amém? Vamos orar aqui com meu cunhado, o irmão Fábio, orando a Deus, abençoando você, abençoando sua vida em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É verdade, Senhor. Somos gratos, Senhor, pela noite que Tu nos deste. Aleluia. Pelo privilégio de estar respirando o oxigênio da vida. É verdade. Obrigado, meu Deus, por tudo. Somente as Tuas maravilhas, a Tua bênção, o Teu poder nos dá esta liberdade. É verdade. Ó Deus, obrigado pela vida. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado pelo direito de morar no céu. É verdade. Eu espero que esta bênção você esteja alcançando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.